Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério científico lá de 1991. Uma história que explica de um jeito fascinante como o nosso corpo lida com o sono quando a gente está sob estresse. É um verdadeiro quebra-cabeça, envolvendo hormônios, cérebro e vale muito a pena entender. Vamos lá. Todo mundo já passou por isso, né? Aquela noite em claro antes de uma prova, de uma entrevista. Mas por quê? Por que às vezes o estresse parece que nos apaga, em outras não deixa a gente pregar o olho? A resposta para isso, olha, está num mecanismo super elegante dentro do nosso cérebro. Então, o ponto de partida de todo esse mistério foi uma contradição, uma coisa que deixou os cientistas coçando a cabeça. Eles estavam olhando para dois hormônios ligados ao estresse que, em tese, deveriam agir de forma parecida, mas os efeitos no corpo eram bem diferentes. E aqui é que o negócio fica interessante. Dá uma olhada. O cortisol, que é o nosso hormônio natural do estresse, ele até aumenta o sono profundo, aquele que restaura o corpo. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba com o sono REM, que é a fase dos sonhos. Já a dexametasona, que é um hormônio sintético, diminui os dois. Então, peraí, por que essa diferença no sono profundo? E essa era a grande pergunta para os cientistas lá em 1991. Entender o porquê dessa diferença era a chave para decifrar todo o sistema que o cérebro usa para gerenciar o sono em momentos de estresse. Para resolver esse caso, os pesquisadores focaram em dois, digamos, suspeitos principais: os receptores de corticosteroides no cérebro. A melhor forma de pensar neles é como se fossem dois interruptores diferentes na sala de controle do nosso sono, cada um com uma função bem específica. O primeiro é o receptor mineralocorticoide, ou MR. Esse é o interruptor que está sempre ligado. Ele é super sensível e cuida da manutenção do dia a dia. É ele que gerencia as funções básicas, a rotina da casa, mantendo tudo em ordem. O segundo é o receptor glicocorticoide, o GR. Esse aqui é diferente. Ele é o botão de emergência. Tem uma sensibilidade menor, então ele só é ativado quando o estresse é alto, quando os hormônios disparam. A função dele é entrar em ação para restaurar a calma depois da tempestade. Bom, com os suspeitos identificados, chegou a hora de ir para o laboratório. No primeiro experimento, os pesquisadores deram a um grupo de homens saudáveis substâncias diferentes para ver na prática quais interruptores eram ligados e como isso mexia com o sono deles. E os resultados para o sono profundo foram bem claros. O cortisol realmente aumentou o sono profundo, enquanto a dexametasona diminuiu. Ou seja, o quebra-cabeça que eles viram na teoria foi confirmado ali na prática. Mas olha só que interessante o que aconteceu com o sono REM, a fase dos sonhos. Tanto o cortisol quanto a dexametasona derrubaram o sono REM. Isso era uma pista muito forte de que, para essa função específica, os dois hormônios estavam apertando o mesmo botão, o botão de emergência, o GR. Então, a primeira fase da investigação levou os cientistas a uma hipótese bem forte. Parecia que o interruptor MR, o sempre ligado, era o responsável pelo sono profundo. E o interruptor GR, o de emergência, controlava o sono dos sonhos. Era uma ótima teoria, mas ainda precisava ser provada. E é aí que a gente chega no segundo experimento, que foi uma verdadeira jogada de mestre. Se a hipótese dele estava certa, eles poderiam provar de uma vez por todas bloqueando só um dos suspeitos. O plano era simples e, ao mesmo tempo, brilhante. Eles usaram uma substância chamada caneronato, que é um bloqueador específico do interruptor MR, o sempre ligado. A ideia era, vamos desligar só esse interruptor e ver o que acontece com o sono. E aqui veio o momento eureka da pesquisa. Quando eles bloquearam o interruptor MR, o sono profundo simplesmente despencou. Caiu quase pela metade. Essa foi a prova definitiva de que era o MR quem cuidava do nosso sono profundo. E a prova final, a peça que faltava, está aqui. Bloquear o interruptor MR não fez praticamente cócegas no sono REM. Ele continuou ali estável. O caso estava encerrado. O sono REM definitivamente não era da conta do MR. Com todas essas evidências em mãos, os pesquisadores finalmente puderam dar o veredito, revelando um sistema de controle do sono que é incrivelmente sofisticado. Então, resumindo a história, o receptor MR funciona como um dimmer, sabe? Aquele controle de luz. Ele vai ajustando o nosso sono profundo no dia a dia. Já o receptor GR é um botão de liga-desliga. Em uma emergência, ele vai lá e desliga o sono dos sonhos para focar no que é mais importante. 2 interruptores, 2 funções claríssimas.
E o mais legal é que essa descoberta vai muito além de entender por que a gente dorme mal quando está estressado. Ela nos dá uma janela para a complexidade e para a elegância de como o nosso cérebro se regula. Então, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Primeiro, que o cérebro tem caminhos totalmente separados para cuidar do sono profundo e do sono dos sonhos. E segundo, que existe esse sistema duplo. Os receptores MER cuidam da rotina, do dia a dia, e os GR cuidam das crises. É um equilíbrio super fino que permite ao nosso corpo se ajustar a tudo, não só ao sono. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se essa dança entre o interruptor da rotina e o da emergência funciona para o sono, imagine para quantas outras coisas isso não está acontecendo agora mesmo no nosso cérebro. Ajustando humor, memória, atenção. Que outros segredos será que essa parceria ainda guarda? Fica aí a pergunta.